do dia. Vamos passar ao quarto e último ponto da ordem de trabalhos de hoje, que consiste na discussão do projeto de lei número 259, da autoria do PCP. Para fazer a apresentação, tem a palavra o Sr. Deputado... Já estava... Rosa. Sr. Deputado António Filipe. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente e Srs. Deputados, o projeto de lei que o PCP traz hoje a esta Câmara visa regulamentar o estatuto profissional dos guarda-noturnos. Basicamente no seguinte sentido: a atividade do guarda-noturno é uma atividade extremamente útil às populações e complementar da atividade das forças de segurança. E, portanto, o nosso objetivo, em primeiro lugar, é o de que, com a colaboração das câmaras municipais, que ficariam encarregadas de delimitar as áreas de atuação de cada guarda noturno na área do seu município, que pudessem ser habilitados um conjunto de cidadãos para poderem exercer esta atividade, sendo que a respectiva formação seria assegurada pela Polícia de Segurança Pública, e estes cidadãos poderiam, em estreita colaboração com as forças de segurança, contribuir para uma maior tranquilidade e segurança das populações. Desde que a sua atuação não se confunda com a das forças de segurança, devendo ficar muito claro que o guarda noturno não é um elemento das forças de segurança e, portanto, não tem os poderes coercivos que têm as autoridades públicas, mas, em todo o caso, obviamente que a presença dos guardas noturnos nas ruas tem uma importância muito grande para salvaguardar a tranquilidade das populações. Trata-se ainda de uma atividade que não implica qualquer custo para o erário público, na medida em que os guardas noturnos são exclusivamente remunerados pelos seus clientes, ou seja, pelos cidadãos ou as empresas que aceitem voluntariamente contribuir com uma cota mensal para a atividade de guarda noturno. E podemos estar a falar aqui de um potencial de 1.500 guardas noturnos, o que não é despiciando na situação em que o país se encontra de falta de postos de trabalho. E, portanto, quer-nos parecer que a regulamentação desta atividade só traria vantagens para todos. Traria vantagens para as populações, traria vantagens para o Estado e para a Polícia de Segurança Pública, que teria ali uma rede de colaboradores permanentes durante as horas noturnas, cuja colaboração poderia ser muito importante para as missões próprias e insubstituíveis das forças de segurança, havendo apenas que salvaguardar, evidentemente, desde logo uma formação adequada para os guardas noturnos e também uma fiscalização adequada para a idoneidade, a correção com que a sua atividade seja exercida. E depois vantagens para os próprios, porque permitirmos que cerca de 1.500 cidadãos possam exercer esta atividade meritória sem quaisquer custos para o Estado, obviamente que não é ideia que deva ser deitada fora, do nosso ponto de vista. Temos a maior abertura para discutir esta matéria, para encontrar soluções que podem não ser necessariamente as nossas, mas o que nos parece fundamental é que esta ideia devia ser levada por diante. Nós sabemos que já há guarda noturnos, há a atividade do guarda noturno que regulamentada até em algumas câmaras municipais, mas achamos é que se deve enquadrar esta matéria do ponto de vista global, de um ponto de vista coerente, para que o país possa funcionar com uma rede de guarda noturnos mais adaptada à realidade nacional e ao contexto nacional. E, portanto, aqui o nosso apelo é que haja abertura por parte de todas as bancadas para equacionar séria e responsavelmente esta matéria. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Ribeiro, do PSD. Sra. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, a iniciativa que é aqui apresentada pelo Grupo Parlamentar do PSD, do PCP, visa aprovar o regime jurídico da atividade de guarda noturno e definir o seu estatuto aplicável àqueles profissionais que o exercem. O PSD reconhece a importância e o valor social deste serviço prestado pelos guardas noturnos, serviço este que é suscetível de contribuir para melhorar o sentimento de segurança dos cidadãos e em colaboração direta, naturalmente, com as forças de segurança. E por isso parece-nos importante que estejamos aqui a discutir este regime jurídico. Até porque, atualmente, as normas jurídicas que regulam esta atividade estão
consagradas em diversos diplomas legais dispersos, o que naturalmente dificulta de alguma forma a atividade em questão. Por estas razões, também o Governo, através do Ministério da Administração Interna, tem estado a desenvolver um diploma legal único que prevê o tal regime jurídico e o estatuto profissional da atividade e tendo já iniciado trabalhos, consultas com a Polícia de Segurança Pública e com as associações profissionais do setor. Com efeito, atendendo ao trabalho que está a ser desenvolvido pelo Governo, em articulação com todas estas entidades, esta iniciativa não nos parece para já pertinente, apesar de estarmos naturalmente disponíveis para, com esta iniciativa e com a iniciativa do Governo, discutirmos em sede de especialidade um diploma que sirva os interesses da atividade em questão. Sem prejuízo deste entendimento, da análise feita ao projeto de lei, constato, no entanto, que este projeto de lei não trata o regime legal referente à criação, modificação e extinção do serviço de guardas noturnos na sua plenitude, que nos parece essencial, tendo em conta que, segundo os autores do projeto de lei, visa dotar esta atividade de instrumentos jurídicos que clarifiquem os termos em que se exerce a atividade e que confiram um estatuto legal digno aos profissionais que a exercem. Por outro lado, este projeto de lei não aborda de forma completa o tema do desenvolvimento do exercício da atividade de guarda noturno, designadamente no que concerne às atribuições e aos deveres dos profissionais, à necessidade de manterem e terem um seguro de responsabilidade civil, entre outros aspectos. Por fim, embora o projeto de lei trate de forma genérica o tema da fiscalização desta atividade, não se prevê procedimentos contraordenacionais que poderão ser desencadeados em consequência da violação de deveres aos quais estão vinculados estes profissionais, bem como as sanções que lhe poderão vir a ser aplicadas. Mas, como disse inicialmente, são assuntos que, na especialidade, poderemos naturalmente resolver e estamos disponíveis para o fazer. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Telmo Correia, do CDS-PP. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado António Filipe em particular, cumprimentá-lo a si e à bancada do PCP por esta proposta e por esta matéria que aqui estamos a discutir, pelo interesse da mesma, porque nos parece a nós que se trata de uma matéria que é relevante, ainda que, concordando com essa relevância e com a sua utilidade, haja aspectos que se nos oferecem dúvidas em relação à proposta que nos fazem e outros até com os quais não temos concordância. É, de facto, relevante regularmos o regime legal dos guardas noturnos e permitir que os guardas noturnos possam ser um auxiliar, como é dito de resto na proposta, complementar, relevante do trabalho que já hoje em dia é feito pelas forças de segurança. No entanto, existem matérias de facto que nós pensamos, e é boa a informação de que o Governo estará também a trabalhar nesta matéria, que tem trabalhado, que tem ouvido as associações profissionais, tem reunido com os interessados no setor e que trará brevemente a esta Câmara um diploma, porque há no proposta do PCP matérias que não são contempladas. Já aqui foi dito pelo Sr. Deputado Paulo Ribeiro, e eu repito, matérias como, por exemplo, a questão do seguro de responsabilidade civil, matérias como a questão do exercício da atividade e matérias contraordenacionais, que a proposta do PCP não trata e que, do nosso ponto de vista, é relevante que estejam incluídas numa solução final. Tenho, no entanto, e como lhe disse, algumas dúvidas em relação a este regime. Primeira dúvida, o PCP propõe, e é não mais do que uma dúvida, Sr. Deputado, e não a veja como mais do que isso, o PCP propõe que os responsáveis por esta atividade passem a exercê-la enquanto prestação de serviços, o que implica, obviamente, que passem recibo, chamado recibo verde, e que esse recibo seja tributado com IVA. Digamos que para as empresas isso não será um custo acrescido, mas na lógica voluntária, na lógica dos habitantes de uma determinada zona, região, freguesia, que se juntam para suportar os custos dos guardas noturnos, podemos ter aqui um custo acrescido que torna esta ideia, cuja intenção eu compreendo, como contraproducente em relação ao próprio objetivo que nós pretendemos. É uma dúvida e é uma matéria que eu penso que tem que ser ponderada e suficientemente ponderada. Por outro lado, diz o PCP no projeto, e disse o Sr. Deputado António Filipe, não representa qualquer encargo para o Estado. No entanto, enfim, em termos globais assim é, porque as contribuições são dos cidadãos ou das empresas. Mas, por outro lado, enfim, convém irmos ao pormenor do rigor. E no pormenor do rigor, o mesmo diploma não deixa de dizer
que ficam as forças de segurança responsáveis por tudo quando seja a formação, a atualização, etc., o que de alguma forma será um encargo. Pode-me dizer, não é um encargo muito relevante, mas é um encargo. E, por outro lado, tem uma matéria onde eu, à partida, lhe diria que é difícil concordar, que é a obrigação para as forças de segurança, nos termos do artigo 6º, do fornecimento da arma, tratando-se de uma arma da categoria B1. Isso não existe hoje em dia. Poder usar arma é uma pretensão que eu penso que pode e deve ser discutida. Eu não sou daqueles, nunca fui, e terá essa memória que defendo que forças de segurança sem armas, responsáveis de segurança sem armas, o caso do guarda noturno é diferente, mas ainda assim, serem as forças de segurança responsáveis pelo fornecimento das armas e uns milhares de armas, tenho dúvidas e, sobretudo, penso que não se pode dizer que isso não represente nenhum tipo de encargo, Sr. Deputado António Filipe, que obviamente é um encargo. Dito isto e feita esta ponderação sobre estas matérias, eu diria que alguns dos pontos que estão nesta proposta, a regulamentação, o reconhecimento da importância, a relevância da atividade, a regulamentação jurídica, tudo isso é um aspecto positivo que nós estamos, à partida, dispostos a discutir e pensamos que seria desejável discutir conjuntamente com a iniciativa que o próprio Governo tomará para melhorarmos aquilo que é o objetivo fundamental, que é a segurança dos portugueses e a segurança dos cidadãos. Disse. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Cecília Honório. Muito obrigada, Sra. Presidente. Saudamos o PCP pela apresentação desta iniciativa, reconhecendo que há muitos anos que os guardas noturnos aguardam pelo seu estatuto profissional e até poderíamos recordar as promessas de 2011, estava quase, era uma proposta com alguma relevância que ficou mais uma vez na gaveta e por isso, reconhecendo aqui as palavras da maioria, temos alguma expectativa sobre o quando a apresentação de uma proposta concreta para a resolução do enquadramento do estatuto profissional a que estes profissionais legitimamente aspiram. Porque hoje a sua situação está remetida para regulamentos municipais e, sobretudo, para uma enorme incerteza que exige uma resposta clara. E esta resposta que o PCP aqui ensaia releva também, do nosso ponto de vista, um aspecto bastante importante. Quando a proteção de pessoas e bens se tem vindo a remeter para um quadro de privatização, esta resposta, a que discutimos hoje, é uma resposta diferente, socialmente importante e que, de facto, não comporta quaisquer custos acrescidos para as autarquias. Acompanhamos os princípios consagrados no projeto de lei, nomeadamente quanto ao princípio da subsidiariedade e complementariedade face às forças de segurança. Estes profissionais não as substituem, complementam, colaboram, sobretudo, e relevamos a importância de alguns dos aspectos da resposta necessária que estão consubstanciados neste projeto de lei, nomeadamente os aspectos que respeitam a formação a ministrar pela PSP, os aspectos que dizem respeito ao acesso à carreira, a regulação de aspectos importantes como equipamento e armamento e as competências que são aduzidas às câmaras municipais quanto à delimitação das áreas de atuação. Relativamente a uma previsão que é feita no projeto de lei, que tem a ver com a detenção e entrega imediata às forças de segurança quando são apanhados em flagrante delito suspeitos de crime punível com pena de prisão. Eu gostaria de recordar que esta é uma previsão que decorre do Código de Processo Penal, não careceria necessariamente de uma inscrição na atual iniciativa legislativa e que não podemos deixar de ter em conta que este trabalho se faz por uma prestação individual, que a atividade de guarda noturna é uma atividade de risco muito elevado e que devem ser asseguradas em qualquer iniciativa todas as condições para um verdadeiro trabalho em rede, quer com os demais guardas noturnos, quer com as forças de segurança, conforme previsto no projeto de lei que o PCP aqui apresenta. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo. Senhora Presidente, caras e caros colegas, o regime jurídico e o estatuto profissional da atividade de guarda noturno merece a nossa reflexão. E, portanto, queria saudar o Partido Comunista Português, em especial o deputado António Filipe, porque é em boa hora trazer a plenário este tema.
É algo que já vinha a ser trabalhado num governo anterior do Partido Socialista e que está, pelos vistos, e ainda bem, a ser também trabalhado pelo atual governo. E, portanto, nós, Partido Socialista, consideramos que temos aqui também uma base de trabalho. Uma base de trabalho que naturalmente merece ser ponderada, uma base de trabalho que merece ser trabalhada, aprofundada e debatida, do nosso ponto de vista, em sede de especialidade. Cruzando com os contributos emanados do Governo, também dos restantes partidos políticos. E tendo, naturalmente, em atenção os contributos das diversas entidades ao nível das forças de segurança, do tecido económico e social das nossas comunidades e também ao nível do poder local. O sentimento de insegurança é algo que nos preocupa sempre e é algo que, ainda por cima, nos tempos que correm, nos devem preocupar. Do mesmo modo, a necessária reforma das forças e serviços de segurança, a consolidação orçamental que devemos prosseguir, as necessidades crescentes ao nível de recursos humanos das forças e serviços de segurança, tudo isto são matérias que concorrem para a complementaridade da atividade de guarda noturna. De facto, podem ser elementos relevantes para melhorar a segurança de pessoas e bens. Em especial, como se depreende de todo o debate que ao longo dos anos tem ocorrido nos grandes centros urbanos. Naturalmente que não devem substituir as forças de segurança, não se devem confundir com a atividade de segurança privada, mas podem ter esse caráter de complementaridade e assumir uma colaboração direta com as forças de segurança, mas também com os diferentes organismos do poder local e com as diferentes comunidades. A necessária articulação com as câmaras municipais, com a PSP e com as comunidades, do modo que está expressa no projeto de lei do Partido Comunista Português, no essencial, parece-nos uma boa base de trabalho. Tal como não representar, no essencial, um acréscimo de encargos. Naturalmente que nós temos visões diferentes em algumas matérias, algumas disposições específicas, mas, na nossa opinião, nós entendemos que podem e devem ser dirimidas e confrontadas na especialidade e aquilo que nós manifestamos é a nossa disponibilidade para trabalhar em torno desta proposta e aquilo que nós esperamos é que a maioria faça jus a algumas das intervenções que já aqui tivemos e que deixe prosseguir este debate em sede de especialidade para que esta matéria possa ser regulada como deve, porque acho que o país e a segurança de pessoas e bens terá a ganhar com isto. A mesa não registra mais inscrições relativamente a este ponto. Fica assim concluída esta discussão e a nossa ordem de trabalhos